Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar então a nossa releitura do James Joyce, aqui o Ulisses, um romance que é uma paródia lá daquela Grécia clássica do Homero, Se é que existiu Homero, tem dúvida ainda. Estamos no episódio 9, episódio 10 e episódio 11. Então, na linha da retórica, de influências, que o James Joyce tem das liturgias, das filologias, filosofias, religiões, ensino jesuíta, continua aquela retórica, as discussões que tinha lá no episódio 7, Então, alguns episódios se repetem, A gente pode fazer uma listinha aqui de repetições de temas, de formas de estilo, Então, você tem no episódio 3 e o 18, são monólogos, Aquele diálogo íntimo, dos personagens consigo mesmo, que aí você tem o Stephen lá no episódio 3, você tem a Molly Bloom no 18. O episódio 1 e o 4 é aquela hora do de jejum, A hora do café da manhã, Vocês têm os personagens. O capítulo 5 e 8, geralmente é o Bloom andando, Então ele está procurando algum lugar. No 5 ele está indo para os Correios, na casa de banho. Depois no 8 ele está indo para restaurantes, para lanchonetes. Depois você tem no episódio 7 o 9 e o 14, muita retórica, muitos discursos, vários estilísticas que o James Joyce vai fazer paródia. Depois, no episódio 11 e 13, você tem questões musicais e poéticas, O episódio 11 é sobre música e o episódio 13 tem uma linguagem assim, intimista, descritiva, que lembra muito a Virginia Woolf, Interessante essa questão aí. O episódio 12 é cheio de diálogos, assim como o episódio 14 também, Então, ou seja, tem essas similaridades entre os episódios, aqui o episódio 9 lembra muito o episódio 7, O episódio 7 e a questão da retórica, os discursos, discussões. E aqui nós vamos falar de Shakespeare, Shakespeare, literatura, o cânone ocidental, segundo o Harold Bloom. E aqui o Stephen Dedalus está com seus amigos lá na biblioteca, Biblioteca Nacional em Dublin, discutindo sobre a questão do Shakespeare. E ele vai falar, então, justamente das peças, não sei de referências, Eu lembro quando eu lia lá o Encontro Marcado Então, o Shakespeare vai ser um cânone aqui, Ele vai ser central, porque várias referências. Lá, eu lembro do Encontro Marcado de Fernando Sabino, que tinha, ao longo da narrativa, várias referências, autores, livros, Então, acho que daqui que, porque obviamente, o Fernando Sabino conhece a obra do Joyce, Então, vários autores ao longo do século XX estão fazendo uma paródia do Joyce, assim como o Joyce fez uma paródia lá do Shakespeare, paródia do Homero, Muito bem, então aqui eles vão discutir a questão, por exemplo, A gente tem informação, por exemplo, que o Shakespeare, o ator, ele atuou nas peças, então, por exemplo, ele fez o fantasma lá do rei Hamlet, na peça Hamlet, E aí fica aquela discussão, quem que o Shakespeare inspirou-se para criar o Hamlet, Tem aquele Hamlet histórico, tem outras peças antes, ele fez outros rascunhos do Hamlet, e ele teve um filho chamado Hamnet, Então, essas discussões estão aqui, inclusive as autorias das peças do Shakespeare, Ou seja, quem escreveu as peças assinadas por William Shakespeare? Será que aquele ator, que era dono do teatro, ele realmente escreveu todas essas peças que a gente conhece como Shakespeare, todos aqueles sonetos, tudo é criação de uma pessoa só? Então, essa discussão, inclusive, até coloca o Bacon aqui na história, Como se o Bacon fosse uma criação do Shakespeare, o Shakespeare fosse uma criação do Bacon, Então, é interessante isso aqui, como se o Shakespeare fosse uma alucinação do jovem Bacon, uma coisa assim. Então, ele está brincando o tempo todo com essa questão, já debatemos antes, Inclusive, o Humberto Eco fala lá, no Pêndulo de Foucault, sobre isso, ou seja, quem escreveu as peças do Shakespeare. Então, o capítulo é todo semeado dessas peças do Shakespeare, as discussões, só que o centro é o Hamlet, que é a peça principal. Então o Stephen Dedalus defende, inclusive, que ali está o Shakespeare, ou seja, quem quer que tenha escrito como Shakespeare, ele está em Hamlet. Em Hamlet ele realmente colocou seus pensamentos mais íntimos, Então, essas discussões, e discussões também teológicas, a questão, por exemplo, da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, também está aqui a questão da paternidade, ou seja, se Cristo é o Filho de Deus, então ele foi gerado por Deus, então ele veio depois de Deus. Ou Cristo, ele é Deus, e o Espírito Santo. Então, essas discussões todas, que é a base da teologia católica, por exemplo, enquanto que outros, considerados hereges na época, nem consideravam Cristo como divindade, Então, tem toda essa questão da divindade de Jesus, que é a questão central aqui, que só foi batido o martelo lá no Concílio de Nicéia, lá 300 anos depois, Então, várias religiões que são cristãs, no sentido de aceitarem os ensinamentos cristãos, só que nem colocam no centro essa ideia da divindade de Cristo, Então,
Então, todos esses assuntos estão aqui, né? Tem vários trocadilhos, e inclusive tem trechos aqui em inglês, né? Óbvio, o livro em inglês, francês, espanhol, latim, grego, né? Italiano. Então, ou seja, ele mostra toda a erudição, porque ele viajou toda a Europa, então ele conhecia esses idiomas todos, né? Então ele pode colocar, igual ele fez o Finnegan's Wake, né? Que são vários idiomas ao longo da narrativa. E aqui são várias referências a vários autores, né? Então já começa lá com o Goethe, que o Goethe vai falar o quê? O Goethe foi aqueles proto-românticos alemães que inclusive despertaram o interesse por Shakespeare. Durante muito tempo o pessoal estava seguindo muito teatro francês, né? Lembra lá os três grandes, né? Dos franceses, né? Eu nunca lembro a ordem, mas aí tem o Cornélio, Molière, né? O Racine, né? Então esse pessoal era o teatro lá do século XVII, que era basicamente francês. Aí lá no meados do século XVIII, que foi resgatado esse interesse pelo teatro do Shakespeare, né? Que é o centro do cânone ocidental, o seguinte, o Harold Bloom. Então estão todas as discussões aqui em torno da paternidade, as obras do Shakespeare, quem escreveu as obras do Shakespeare, né? Como o Shakespeare se situava nas peças, né? Será quem era o homem Shakespeare? Quem que ele defendia? Ele era a favor de quem ali? Porque é difícil fazer esse recorte, porque tem vários diálogos diferentes ali. E quem será que o Shakespeare... Né? Será que, na verdade, o Hamlet é o Shakespeare se abrindo o coração, né? Falando quem ele é realmente. E aí o Stephen Dell vai ficar discutindo essas coisas lá. Aí chega o Buck Mulligan, né? Ele fica incomodado com a presença do Buck Mulligan, porque o Buck Mulligan ele não leva a seriedade, né? O Buck Mulligan fica zoando e tal. Aí tem uma parte aqui que eles estão fazendo uma comédia, aqui, uma paródia, né? De uma peça que interessante, vai ser uma ideia lá para o episódio 15, que é todo no formato de um teatro expressionista, né? Então, lá seria mais ou menos a continuação do que começou aqui nesse episódio 9, né? Que aí depois vem o Leopoldo Bloom também, o Sr. Bloom vai aparecer na cena, mas ele vai chegar lá procurando uma revista, um recorte de jornal, porque ele quer repetir aquele recorte de jornal para levar lá para o Friesman, né? E fazer novos anúncios, né? Então, assim, quase que o Stephen Dedalus encontra o Leopoldo Bloom. Só que ele está tão preocupado com as discussões filosóficas, religiosas, teologais, sobre Shakespeare, que ele nem percebe a presença do Leopoldo Bloom, né? Muito bem, aí depois que eles estão lá discutindo, inclusive quem vê o Leopoldo Bloom é o Buck Mulligan, né? Que fica lá, o judeu errante, né? O homem errante e tal. Então eles identificam, né? A figura do Bloom ali, a figura folclórica, podemos dizer assim, porque todo mundo reconhece lá, né? Vários momentos tem essa ideia do judeu errante lá no episódio 12, que nós vamos ver na próxima, né? No próximo vídeo, vai falar o cidadão, né? Que é antissemita, tem que ter essa discussão. Aí depois dessa cena da biblioteca é muito densa, é muito complicada, é cheia de referências, né? Na internet você encontra sites que acham todas as referências, todas as traduções, vai falar do Goethe, vai falar do Milton, vai falar do William Blake e do Mallarmé e um monte de gente aqui, né? Vai falar do Shelley, do Oscar Wilde, então tem referência para todo mundo, tá? Então o centro do episódio 9 é a literatura, né? As referências são todas literárias, assim como tem o jornalismo lá no episódio 7 e vai ter a música no episódio 11, né? O episódio 10 são esse episódio 9 foi o Scylla e Charybdis, né? Que é estar entre o monstro e o redemoinho, né? E aqui o episódio 10 vai ser dos rochedos ambulantes, né? Os rochedos errantes. Que vão ser vários personagens que estão lá no retrato do Artista contra o Jovem, personagens, né? Ou seja, a família do próprio Stephen Dedalus, o pai, os irmãos. Aqueles dublinenses, né, dos contos do James Joyce, é bom ler o Dublinense, porque vai mostrar aqui todos os personagens, né? E aí, ao mesmo tempo agora, porque são todos andando por vários lugares de Dublin, né? Você pode pegar o mapa e seguir, cada um está num canto, e o narrador que é fragmentado, porque ele está seguindo todos eles ao longo das ruas de Dublin, né? Cada um está fazendo uma coisa, cada um se ocupando de alguma coisa, cada um no seu próprio mundinho, no seu quadrado, nas suas miragens, né? E aí o Leopoldo Bloom e o Stephen Dedalus vai seguindo seus caminhos também, né? Cada um vai para o lugar. A gente vê que o Stephen Dedalus vai rumo ao hospital e o Sr. Bloom vai fazer um lanche na casa de show lá, que tem música e tal. Inclusive o empresário da Molly Bloom, que é a esposa, né, do Sr. Bloom. E aí nós temos os personagens, o reverendo John Coney, né, o Corny Kelleher, você tem o Marujo, você tem os irmãos Dedalus, né, a família do Dedalus, né, do Stephen, você tem o J.J. O'Malley, o Sr. Lambert, depois você tem o Blazes Boylan, você tem o Almidano Artifoni, né, que é um músico italiano e tal. Aí você tem a Miss Dunne é uma secretária que ela está digitando, né, ela está batendo na máquina e ela bate o dia, né, o dia é 19 de junho de 1904, numa quinta-feira, daí você sabe exatamente a data que é.
E aí você tem o Ned Lambert, você tem o J.J. O'Malley de novo, você tem o Tom Rochford, o McCoy, o Lenihan, você tem o Sr. Bloom de novo, os irmãos Dédalos, e aí você vê a pobreza, né? Enquanto tá lá o Stephen Dédalo discutindo altas filosofias, altas literaturas, tá lá os irmãos dele pedindo dinheiro pro pai, né? O pai é um beberrão e tal, toda essa discussão. O Sr. Dédalo é um pai alcoólatra, né? Então, essa questão do... Por isso que essa discussão sobre o pai, né? Tá sempre lá no episódio 9, a questão da paternidade, porque essa questão do Stephen Dédalo com o pai, né? Então, essa questão do pai. E aí você tem o Martin Cunningham, você tem a Miss Kennedy, tem o Sr. Power, você tem o Buck Mulligan, o Artifone de novo, Cashel Farwell, e aí tem um desfile do Conde de Dudley, né? Que é o William Humble, é o Conde de Dudley, e aí as reações de todos eles com a passagem do carro, né? E a coisa bem hiperbólica, agora ele vai usar no episódio 12, que é o hiperbolismo, né? A cena cresce muito, assim, acontecem coisas extraordinárias, mas é apenas a carruagem do Conde passando pelas ruas, onde estão esses personagens em seus fragmentos, né? Ou seja, são vários fragmentos, cada um nos seus rochedos, né? Aí no 11 vai ser uma pausa nessa correria, porque aí vai ter uma parte mais musical, né, mais íntima, um lugar fechado. E aí vai parar um pouco a andança do judeu errante e vai ser um episódio todo dedicado à música. Então tem vários andamentos, as frases seguem andamentos, né? Tem trechos de música. Então, ou seja, o centro do episódio 11 é justamente a música. E aí você vai conhecer mais sobre este empresário, né? Que é o Blazes Boylan, que é o empresário da senhora Bloom, e tem um caso com a senhora Bloom, né? Então a gente sabe ao longo da história, a gente vai ver que tem essa questão, tem esse affair aí, que por isso que lá no episódio 12, né, vai ter aquela ofensa lá do cidadão contra o senhor Bloom, né? Né? A lei de judeu o marido que está sendo traído, então tem toda essa questão. E aí a gente vai conhecer mais sobre a carreira musical da senhora Bloom, né, que ela é uma cantora, e vai ter vários andamentos de música que vai de ópera, né, as cançonetas populares. Ou seja, então o que acontece? O James Joyce tem várias formas de contar a história dependendo do ambiente, então ele muda a forma de narração, né? A forma de narração é mudada, dependendo do cenário, dependendo do tema, dependendo das pessoas, dependendo do assunto. Então é isso que ele vai fazer, essa coxa de retalhos. Então na verdade você tem 18 livros aqui, né? É uma coisa que, por exemplo, o Italo Calvino parodiou lá no Se Uma Noite de Inverno, Viajante, né? Ou Se um Viajante na Noite de Inverno, que é ele escrever vários, né? Fez 10 intros de romances, né? Então cada um com estilo, cada um com assunto, cada um no local, cada um numa época. Então é uma coisa, aqui o James Joyce vai contar essa história ao longo de um dia, 20 horas, né? Desde manhã até de madrugada. E cada trecho vai contar num local, num horário, né? Então nós estamos aqui desde o período pós-almoço, né, de 2 horas, até umas 4 horas, 5 horas, que aí depois vai ter a cena do bar, vai ter a cena do crepúsculo, né? A cena do crepúsculo vai ser mais ou menos ali 7, 8 horas. Então, ou seja, né, nós estamos aqui nessas andanças, saindo da biblioteca, passando, conhecendo o mapa de Dublin. É bom você ter um mapa de Dublin aí. E depois a sala de música, né? Um local lá, um pub, assim, né? Em que o pessoal vai tocar piano, né? E aí vai ter várias coisas musicais, várias referências musicais. Eu entendi mais as referências aqui literárias, né? Porque a gente consegue resgatar várias coisas. Por isso eu gosto muito do episódio 9. Mas é claro que quem tem conhecimentos musicais vai entender as referências do episódio dedicado à música, né? Que é o episódio 11, ok? Então fica essas dicas da leitura, né? E aí vamos no próximo episódio aprofundar mais, né? Vamos conhecer o cidadão antissemita lá no episódio 12, vamos conhecer a Nausicaa da história aqui, né? Que também é a paródia do Ulisses, lá né? Odisseia do Homero. E aí, depois vai prolongando, e aí o romance vai até de madrugada, né? Que são 18 episódios. Nós estamos apenas parando agora o episódio 11, né? Ok? Então, grato pela atenção, não deixe de compartilhar.